bem, para a gente ter uma boa linguagem, a gente precisa ouvir bem. Então, a resiliência na saúde auditiva. Então, como a gente viu nas falas, né, o processo de envelhecimento, ele acaba privando, né, o idoso de algumas capacidades, seja a capacidade respiratória, como bem falou a doutora Bárbara, a capacidade da degustação, como falou a doutora Tica, mas também a capacidade auditiva, né? A audição no idoso, ela vai diminuindo. Mas o interessante é que na nossa sociedade, o idoso que escuta mal, ele é visto como, isso aqui é normal, isso aí é o esperado, é algo desvalorizado, certo? Escuta mal, mas é porque é idoso mesmo e tem que escutar mal. E não é bem assim, não é? A capacidade, a perda da capacidade auditiva pode causar sérios transtornos ao idoso. Além disso, como a gente colocou aqui nessa imagem, vocês podem ver, é motivo de chacota, porque o idoso, ele escuta uma coisa e entende outra. Então tem esses personagens aí que até o próprio idoso fala logo, eu não sou aquele personagem da TV, eu não sou, por exemplo, a velha da praça, né? Tem uma quê de negacionismo nessa parte. Então o idoso nega, não, eu escuto bem. Os meus familiares é que falam baixo. Eu escuto bem. A minha TV é que está ruim. Eu acho que minha TV está com defeito. Por isso que eu aumento tanto o volume. Então, existe uma questão de negar essa perda auditiva, essa perda dos sentidos. E, além dessa questão da negação, muitas pessoas acham que é normal o idoso não escutar bem. Quando a escuta é essencial para a socialização, é essencial até para evitar perigos. Escutar um alerta, né? Escutar que existe uma situação de perigo, questão de segurança. E tem um grande impacto na qualidade de vida do idoso. Pode passar o próximo, produção. Calma, Selma. Fica até o final para você ver o que vai acontecer. Selma aqui está contando, estou ficando surda com vários R's. Eu acho que ela quer dizer surda, uma coisa do tipo. Então, veja só. Quando a gente começa a perder a audição, não é uma coisa abrupta, é uma coisa lenta e gradativa. Então, eu trouxe esse gráfico aqui, que é o audiograma de sons familiares. Vocês podem ver nessa parte cinza que existem várias letrinhas. Essas letrinhas são os fonemas, os sons. Então, cada som, a gente tem maior facilidade de escutar em determinada frequência. Frequências agudas e frequências graves. A perda auditiva com a idade, tecnicamente chamada de presbiacusia, que é a perda auditiva com o passar dos anos, começa nos sons agudos. Então, apenas os sons agudos são afetados. Por isso que muitas vezes o idoso não percebe que está com essa perda auditiva. Por exemplo, aqui vocês podem ver que existe o som Z e o som S na parte dos agudos, mais para o lado direito da tela. Então, ele vai ter dificuldade de entender esses fonemas. Por exemplo, o som, a diferença de, por exemplo, V e F. Faca e vaca. São sons muito parecidos. Ainda mais se a voz do interlocutor for uma voz aguda com volume baixo. Já que o idoso começa a perder a audição nos agudos, então ele vai ter mais dificuldade de escutar esse tipo de voz. Por exemplo, um vovô que tem mais dificuldade de escutar o som da voz, de entender o que uma netinha fala, porque as crianças têm uma voz mais aguda, e se ela falar baixinho, se ela for contar um segredo para o vovô, murmurar, aí é que não vai entender mesmo. Então, começa nos sons agudos e depois vai passando para as outras frequências, de forma gradativa. Só que a perda auditiva com a idade tem vários fatores, não é? É uma doença, como a gente fala, um problema de saúde multifatorial,
Então, existem várias coisas envolvidas. Por exemplo, a questão do indivíduo ter exposição a muito ruído, muito barulho durante toda a vida. Aí, quando chega em certa idade, a partir de 60 anos, ele vai apresentar uma perda auditiva bem maior. Entendeu? Outra questão, muitos medicamentos também prejudicam a audição. Então, o idoso que é polimedicado, que toma vários medicamentos, aquilo tem um efeito cumulativo na perda auditiva. Questões metabólicas, são chamadas taxas alteradas, né? Glicemia, colesterol, também influenciam. A questão genética. O bisavô tinha problema de audição, o avô tinha problema de audição, então o indivíduo tem uma maior chance de ter esse problema auditivo, de ter baixa acuidade auditiva. Pode passar o próximo. Uma das maiores dificuldades no idoso que tem perda auditiva é escutar bem em ambientes abertos. Então aqui a gente vê um exemplo, né? O idoso, a idosa, com a família, num momento de descontração, num parque. Só que ele vai ter dificuldade de entender, vai ter dificuldade de escutar. Porque nesses ambientes abertos tem muito ruído de fundo, tem muito barulho, e muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Acontece também em shoppings, almoço de família. Aí o que o idoso faz? Pede para repetir, e as pessoas da família acabam ficando sem paciência. E ele para de pedir para repetir e acaba desistindo da conversa, desistindo de dar a opinião dele, desistindo de participar daquele momento em família, sai da sala, sai ali da cozinha, onde está a alimentação, vai para a varanda, vai ficar isolado, porque ele fica até com vergonha de ficar pedindo para as pessoas repetirem o que estão falando. Tem idoso até que fica bravo, se você fala uma coisa ele entende outra, mas não, como é assim? Acaba entendendo diferente. Então, ambientes abertos é mais difícil para o idoso escutar. E aí já começa uma dica, né, para a gente que convive com idosos que estão tendo essa dificuldade auditiva. Fale de frente para o idoso. Fale de frente, não precisa gritar. Você não precisa gritar para ele entender o que você está falando. Se você falar pausadamente, falar claro, articular bem as palavras e falar de frente, porque a leitura orofacial, a leitura labial, a maneira como você se expressa, ele vai entender melhor o que você está dizendo. Então tem que falar de frente e falar pausadamente. Ele vai ficar chateado se você gritar no ouvido dele, tá certo? E falar claro. Pode passar o próximo. Quando o idoso tem indicação de usar aparelho auditivo? Quando aquela perda auditiva está atrapalhando a sua qualidade de vida. Então, já é uma perda auditiva mais avançada, ele está com dificuldade de comunicação, está com dificuldade de entender o que as pessoas falam, ele não quer nem sair de casa, mas nem conhecer pessoas novas, porque ele sabe que vai ter aquela dificuldade. Existem também idosos que deixam de participar de eventos públicos, participar de cultos religiosos, como a doutora Dani Marinho falou no começo, a espiritualidade também faz parte da qualidade de vida do idoso. Então ele deixa de assistir os cultos porque ele não entende bem o que está a liturgia dali, o que o pastor, o padre está falando. Quando está afetando a qualidade de vida dele, precisa colocar um aparelho auditivo. Para o médico, a gente pensa o quê? Não, vamos colocar um aparelho auditivo para melhorar a amplificação sonora. Para o idoso, o que é que ele pergunta? Será que vai ficar feio? Será que vai ficar bonito? Ah, não, eu quero um pequenininho, discreto. Olha, uma boa notícia. A maioria dos aparelhos auditivos, hoje em dia, são bem modernos e são discretos, são pequenos, porque muita gente se preocupa com a estética, né, do aparelho. Antigamente, os aparelhos eram maiores. Existiam aparelhos analógicos que faziam muito barulho, muito ruído. Olha, aqui a gente está passando um vídeo, acompanha aí com a gente. Olha o aparelho auditivo dessa paciente. Olha como é discreto. Olhando assim, você nem vê que ela está usando aparelho auditivo. Fica atrás da orelha. Muito discreto. E essa paciente é bem adaptada. Às vezes, a má adaptação ao aparelho é por algum ajuste. Então, tão importante quanto usar o aparelho é
o acompanhamento e adaptação do aparelho com o fonoaudiólogo. Então, cada frequência, seja aguda, seja grave, tem que ser amplificada na medida correta, da forma correta. E logo que a gente faz esse diagnóstico para colocar o aparelho, quanto mais precoce a gente coloca esse aparelho auditivo, melhor vai ser a adaptação. Por quê? Porque imagine que você tem o som, né? O som, e o som ele vai ser processado no nosso cérebro, na área cortical da audição. Então, existe uma região lá do cérebro, né, dos nossos neurônios, que captam esse som, né, que processam esse som. Se você passa muito tempo sem usar aquela área, a gente chama de tempo de privação sonora, imagine que vai ser muito mais difícil quando chegar o som de novo. Não é verdade? Aqueles neurônios ficaram lá parados anos. Então, tem pesquisas que mostram que se do diagnóstico do idoso, que precisa de aparelho auditivo, se ele demora 3, 4 anos para usar o aparelho, a adaptação vai ser bem pior e o índice de reconhecimento da fala vai caindo. Essa capacidade do cérebro entender o que se está falando vai caindo. Chega a cair em torno de 70% em 3 anos. Porque quando chegar aquela informação, aqueles neurônios, estavam ali, vamos falar numa linguagem bem popular, desacostumados. Estavam desacostumados a esse estímulo sonoro. Aí quando chega o estímulo sonoro, mas que som é esse mesmo, hein? Que som é esse? Será que é vaca? É pata? Será que é a voz? Será que é um barulho de um passarinho? Ou é uma campainha? Ou o que é? Então, essa identificação sonora é mais prejudicada. Quanto mais tempo o idoso fica sem escutar, né? Sem chegar ao estímulo sonoro. E hoje em dia, os aparelhos auditivos eles têm muita conectividade. Então, existe aparelho que tem Bluetooth, que você pode atender o celular no aparelho auditivo. Existem equipamentos que você compra, acessórios do aparelho auditivo, que você coloca na TV, para ouvir aqui na TV. Aplicativos que o idoso pode, né, colocar, aumentar, diminuir ruído de fundo, abafador, microfone multidirecional, para identificar de onde está vindo a fonte sonora, se você está falando com a pessoa de frente, a pessoa está ao seu lado. Então, existe hoje muita tecnologia que não existia antes. Então, às vezes, são tecnologias disponíveis à prova d'água. Existe aparelho à prova d'água. Idoso que gosta de natação, de hidroginástica, também pode usar. A autonomia do idoso também é muito importante. Então, existem aparelhos que você mesmo troca pilha. E, às vezes, o idoso não tem aquela agilidade de trocar pilha. Então, existem aparelhos que você coloca na tomada, como celular, e ele recarrega. Não é a pilha. Então, isso são várias possibilidades que a gente vê hoje em dia para estimular, né, o uso do aparelho auditivo. Agora, claro, tem a expectativa. Então, você não escuta há muito tempo, existe uma perda auditiva de longa data, os neurônios, né, o córtex cerebral, eles já não têm a mesma atividade de antes, não tiveram aquele estímulo que eles precisavam. Então, tem uma expectativa que quando você colocar o aparelho, você vai escutar como tinha 20 anos atrás, né? Quando você era adolescente, tinha audição. Não. Infelizmente, não é a amplificação sonora do aparelho auditivo, ela não é perfeita, mas ela é muito melhor do que você ficar sem escutar. É bem melhor, né? Pode passar? Por que vale a pena ouvir bem? Eu creio que a resiliência, como a gente está falando nesse tema, a resiliência, ela começa na humildade. Por que na humildade? Porque você só supera um obstáculo, a resiliência, a capacidade de superar, né, obstáculos, como a gente vem comentando, se você dimensiona o obstáculo a ser superado. Se você percebe aquele obstáculo. Se você para e diz, não, existe esse problema e eu tenho que resolver. Eu tenho que sair desse lugar de comodismo, desse lugar de isolamento,
Então, muitos idosos, por não ouvir bem, acabam com essa questão de a linguagem é prejudicada, né? A comunicação é prejudicada, e essa comunicação prejudicada acaba isolando o idoso. Esse isolamento prejudica o quê? A própria emocional. O próprio emocional do idoso que já está fragilizado. Então, existe maior probabilidade do idoso que não escuta bem desenvolver problemas emocionais. Por falta de comunicação, por falta de interação social. Então, humildade de perceber isso, a família perceber isso, os cuidadores perceberem, e ir atrás. Ir atrás, superar. É um obstáculo que tem que ser superado. É uma coisa que vale a pena tratar, vale a pena reabilitar. Não é fácil, claro, não é fácil, né? Precisa de toda uma adaptação, precisa de uma equipe multidisciplinar. Não é tão simples, é colocar o aparelho, ligar e pronto. Não, existe toda uma adaptação, uma reorganização daqueles neurônios que eu falei, né, daquelas células nervosas que ficam ali no cérebro responsáveis pela audição. Existe uma reorganização daquilo ali, tá certo? Para que o idoso possa ouvir bem. Mas vale a pena. Vale a pena ouvir bem, vale a pena ouvir conversar, discutir, não é? E essa a nossa mensagem, tá certo? Resiliência na saúde auditiva, a presbiacusia, que é a perda auditiva pela idade, ela deve ser diagnosticada o quanto antes, deve ser tratada e vamos embora. A resiliência é isso, é observar o problema e tratar, né? E tentar resolver de alguma forma.